Exercício 3. A gente vai resolver aqui agora exercícios relacionados ao terceiro caso, letra A e letra B. Para quem aí não conseguiu fazer sozinho ou ficou em dúvida, vou tentar explicar aqui agora. Então aí na letra A gente tem a equação 25 elevado a x menos 6 vezes 5 elevado a x mais 5 igual a zero. Como tem mais que dois termos, obviamente não é o primeiro caso. Então é o terceiro caso, ou possivelmente poderia ser o segundo. Só que como a gente vai ver aqui, vai cair numa equação de segundo grau. Se tem equação de segundo grau, vai ser o terceiro caso, mas é praticamente igual ao segundo. Primeira coisa aqui, ó, eu tenho um 5 elevado a x e um 25 elevado a x. As bases dos termos que tem expoentes são diferentes, então a gente tem que deixar elas iguais, tá? Os 25 eu posso escrever ele como 5 ao quadrado, tá? Então aqui pra gente vai ficar 5 ao quadrado elevado a x menos 6 vezes 5 elevado a x mais 5 igual a zero. Aqui pra gente, ó, eu posso trocar potência da potência vira multiplicação, então vai ficar 2 vezes x. E eu posso inverter, 2 vezes x é a mesma coisa que x vezes 2, tá? Então aqui pra gente vai ser 5 elevado a x vezes 2, a gente inverteu, né? Aqui potência da potência fica 2x, eu escrevi como x vezes 2, que é a mesma coisa. Menos 6 vezes 5 elevado a x mais 5 é igual a zero. E aí a gente vai observar o seguinte, né? Nós vamos usar a propriedade de potência da potência aqui. Qual é ela? Eu vou ter aqui, ó, que o A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Como eu estou aqui na parte que tem 5 elevado a x vezes 2, é multiplicação aqui, eu vou transformar na potência da potência. Então aqui para nós vai ser 5 elevado a x, tudo elevado a 2, menos 6 vezes 5 elevado a x, mais 5 é igual a zero, ok? E aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a substituição, igual no segundo caso. Substituir qual termo? O 5 elevado a x, né? Que é o termo que está com a variável no expoente, que dessa forma que está aí não dá para a gente trabalhar. Então eu vou pôr isso aqui, ó. O 5 elevado a x, eu vou falar que ele é igual a m. Então aonde tiver o 5 elevado a x, eu vou colocar o m no lugar, tá? Para facilitar aí pra gente. Então aqui eu vou ter o m no lugar de 5 elevado a x, vai dar m ao quadrado, né? Então tá aqui, ó. Aqui vai ficar m ao quadrado. Então resolvendo, eu vou ter que m ao quadrado menos 6 vezes 5 elevado a x, então menos 6 vezes m, mais 5 é igual a zero, ok? E aí a gente continua resolvendo. De novo, aqui a gente vai calcular o delta para encontrar as raízes. Caímos numa equação de segundo grau. Vou encontrar as raízes, que são os valores de m, e depois que eu encontrar os valores de m, eu encontro o valor de x. Então a gente tem aqui o delta é igual ao valor de b ao quadrado, né? B ao quadrado menos 4ac. O a é o valor que está com m ao quadrado, que é 1. O b é o valor que está com m elevado a 1, que é menos 6. E o c é o termo independente, que é 5. Dessa forma, a gente vai ter que o delta vai ser igual b ao quadrado menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e vezes o valor de C, que é 5.
E aí a gente vai encontrar assim o valor de delta. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 5 dá menos 20. 36 menos 20 dá 16. Dá 16. Como que eu encontro as raízes? As raízes vão ser duas. M1 e M2, ok? Ah, mas raiz não é x1, x2? Depende, a variável aqui pra gente é o M, ok? Então aqui a gente vai ter a fórmula de Bhaskara é menos o valor de B, mais ou menos raiz quadrada do valor de delta, sobre, vamos fazer esse traço de novo, sobre 2 vezes o valor de A. Aí agora a gente só substitui aí. Ó. Então eu vou ter que igual. O B vale quanto? Menos 6. Com esse menos aqui, menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar mais 6. Mais ou menos raiz de delta. O delta não vale 16, raiz de 16 vai dar 4, raiz quadrada. Sobre 2 vezes o valor de A. O A não vale 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Aí a gente vai ter 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. Então eu vou ter que o M1 igual a 5. Já o M2 eu vou considerar o sinal de menos. 6 menos 4, 2 dividido por 2, 1. Então eu achei os valores de M. O M pode valer 5 ou 1. Só que eu quero achar os valores de X que satisfaz aquela equação do item A. E aí o que a gente usou foi o seguinte. A gente usou essa parte aqui, ó, que o 5 elevado a X é igual a M. Eu não achei o valor de M, então é só eu substituir o M por 5 e depois por 1, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 5 elevado a X é igual a M, que vão me dar dois caminhos. 5 elevado a X é igual a 5, que é uma das possíveis respostas para o M. E o 5 elevado a X é igual a 1. Resolvendo aqui, ó, equação de dois termos, que as bases são iguais, eu comparo o expoente. Aqui é x, aqui como não tem nada é 1. Então aqui eu já sei que x igual a 1 é uma solução. Na de baixo, 5 elevado a x é igual a 1. Bom, para eu comparar os expoentes, as bases têm que serem iguais. Então eu vou ter que transformar o 1, né? Então eu vou ter que 5 elevado a x é igual. O 1 pode ser escrito como 5 elevado a 0. Igualdade de dois termos que as bases são iguais, comparamos os expoentes. Então aqui eu vou ter que o x é igual a 0. Então a solução aqui, ó, é x igual a 1 ou x igual a 0. A solução dessa equação do item A é o x pode valer 0 ou o x pode valer 1. Se eu substituir aí o x por 1 ou por 0 e fizer as contas, vai dar 0 a conta, né? Por exemplo, por 0, vamos lá, substituindo por 0, 25 elevado a 0 dá 1. 5 elevado a 0 também dá 1. 1 vezes menos 6, menos 6. Então ficou mais 5 ficou mais 1 com menos 6 aqui, deu menos 5. Com mais 5 aqui, dá o 0 que a gente queria, tá? Vamos para o item B. O item B é da mesma forma, tá? Mesmo tipo de resolução, né? A gente vai ter aí uma equação com mais de dois termos, vai ter que fazer a substituição da variável, vai cair na equação de segundo grau, acho os valores de M. Se tiver solução, podem ser 2 ou 1. Se não tiver solução, é 0, né? Se o delta der negativo, não tem solução. E aí depois acho os valores de x, né? Vamos lá, vamos analisar aí o item B. Repara que aqui é 4 elevado a x e aqui é 2 elevado a x, tá? O que eu vou fazer é transformar o 4
com base de 2. 4 é o quê? 2 ao quadrado, né? Então, eu vou transformar aqui. Vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado elevado a x. Não era 4 elevado a x? 2 ao quadrado elevado a x. É a mesma coisa que 4 elevado a x. Menos 20 vezes 2 elevado a x mais 32. Isso tudo é igual a zero, tá? Aqui a gente vai ter potência da potência, a gente transforma em multiplicação, tá? Então, a gente vai ficar com 2 vezes 2 elevado a 2 vezes x. Ficaria 2 vezes x, só que nós vamos escrever x vezes 2. 2 vezes x ou x vezes 2 dá o mesmo resultado, né? É igual falar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Só estou mudando a ordem aí por conveniência. Menos 20 vezes 2 elevado a x mais 32 igual a zero, ok? Agora, como eu tenho multiplicação, eu posso transformar isso aqui em potência da potência, né? Ficar 2 elevado a x elevado a 2, né? Igual a gente fez lá no item A, ó. Tá aqui, ó. Cá no começo, ó. Multiplicação significa que era potência da potência. A elevado a m vezes n é a elevado a m, depois tudo elevado a n. A gente vai fazer esse mesmo procedimento aqui, ó. Então, significa aqui pra gente que isso é 2 vezes 2 elevado a x, tudo elevado a 2. Ok? Foi isso que a gente fez. Ó. Isso aqui virou potência da potência. 2 elevado a x, tudo elevado a 2. Menos 20 vezes 2 elevado a x mais 32, tudo igual a zero. E aí vem a parte gostosa aqui, fazer substituição, né? Eu tenho uma equação com dois termos com a mesma base e expoente e variável no expoente, então é só substituir, né? Vou substituir por quê? Por m. 2 elevado a x é igual à letra m. Onde tiver o 2 elevado a x, eu vou colocar a letra m, tá? Ah, poderia ser outra letra qualquer, poderia ser M, Z, A, B, o que vocês quiserem, tanto faz, tá? Então aqui dá o seguinte, 2 vezes o M elevado ao quadrado, menos 20 vezes 2 elevado a x, então menos 20 vezes M, menos 20M, mais 32. Isso aqui tudo é igual a zero. O que eu vou fazer? Olha só, todos os termos aqui dessa equação eu posso dividir por zero. Então, para diminuir as contas, eu posso dividir por 2, quer dizer. Como eu tenho uma equação que todos os termos são divisíveis por 2, eu vou dividir para diminuir as contas na hora de achar as raízes. Então, 2m ao quadrado dividido por 2 vai dar m ao quadrado. Menos 20m dividido por 2 dá menos 10m. E mais 32 dividido por 2 dá 16. Isso aqui é igual a zero. 0 dividido por 2 dá 0. Essa aqui é a nossa equação, que vai dar o valor de m. Após achar o valor de m, a gente acha o de x, tá? Ó, aqui é um 10 e aqui é um 16. Olhando aqui para a nossa equação, a gente vai ter o seguinte. O A é o valor que está com o m ao quadrado, vale 1. O B é o valor que está com m elevado a 1, vale menos 10. E o C é o termo independente, que está sozinho, vale 16. A gente vai usar a mesma fórmula do item A. Eu não vou escrever ela aqui de volta não, tá? Que é fórmula para encontrar raízes da equação de segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, tá? Então, o delta é o valor de b ao quadrado. O b é menos 10, ao quadrado fica 100. Menos 4 vezes o valor de a, que é mais 1.
vezes o valor de B, que é 16. E aí, resolvendo aí, a gente vai ter que o delta é igual a 100 menos... Aí a gente vai ter aí, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então, vai dar o delta 100 menos 64. Isso. 100 menos 64 dá 36. Então, o delta nosso aqui vale 36. Para encontrar os valores de m, né? A gente está calculando as raízes da equação na variável m. Então, eu vou encontrar aqui o m1 e o m2, a primeira e a segunda raiz dessa equação de segundo grau. Como delta deu maior que zero, tem duas raízes. Se desse igual a zero, uma. E se desse negativo, nenhuma raiz, considerando o conjunto dos números reais. Então, as raízes é menos o valor de b. Então, menos 10 com um menos vai dar mais 10. Mais ou menos raiz quadrada do valor de delta. O delta não deu 36, raiz quadrada de 36 é 6, sobre 2 vezes o valor de A. O A vale para nós aqui, ó, vale 1. 2 vezes 1, 2. Aí, encontrando as raízes, a gente vai ter as duas. O M1 vai valer 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8. O M2 vai valer 10 menos 6, 4, dividido por 2, 2. Então, os valores de m que satisfazem a equação deram 8 e 2. Só que a gente não quer o valor de m, a gente quer o valor de x que satisfaz a equação, que torna ela verdadeira, né? Conjunto de solução dessa equação exponencial aqui. Só que o que a gente usou? A gente usou que o 2 elevado a x vale, tá aqui, ó, 2 elevado a x vale m. Então, vamos repetir isso aqui embaixo. Eu vou ter que 2 elevado a x é igual a m. E isso vai me dar duas situações. 2 elevado a x é igual. O m pode valer 8, primeira situação. Ou a segunda, 2 elevado a x é igual ao m2 vale 2, tá? Resolvendo aí, ó, são duas equações com dois termos. Igualar as bases, compara os expoentes, tá? Então, vai ficar 2 elevado a x é igual. O 8 é 2 elevado ao cubo. É igualdade de dois termos. Bases iguais, compara os expoentes. Então, quer dizer que aqui o x é igual a 3. X é igual a 3 é uma solução. Já o de lá, 2 elevado a x igual a 2, as bases já são iguais. Então, eu comparo os expoentes. O x é igual a esse expoente que está aqui. Só que quando não aparece nada, é porque é 1. 2 elevado a 1 dá 2, não é isso? Então, eu vou ter aqui que o x é igual a 1. Então, as duas soluções possíveis para essa equação aí ela é satisfeita, verdadeira, quando x é igual a 3, e acontece o mesmo quando x é igual a 1, né? Então, se nós viermos aqui na letra B, onde está o x, colocar 3, ou nas duas variáveis, ou 1, e fizermos as contas, no final da conta vai dar igual a 0. Então, essa aí é a solução do exercício 3.